Oi pessoal, tudo bom? Passando aqui para mais uma aula de ensino religioso. Aqui quem fala é o professor Paulo Vitor. E nessa semana o nosso objeto de conhecimento vai tratar sobre o budismo, certo? Então nós vamos fazer aqui um breve histórico sobre o budismo, um pouco sobre essa religião e um pouco sobre o seu líder Buda, certo? Lembrando que a gente vai explorar mais características, né, um pouco mais profundo sobre o budismo no decorrer das aulas, certo? Então hoje vai ser mais um breve histórico, como a gente sempre faz, abordando cada religião. Então, pessoal, o budismo foi fundado na Índia em aproximadamente 528 a.C. pelo príncipe Siddhartha Gautama, ou seja, o Buda, certo? Que quer dizer o iluminado, cuja existência estendeu-se aproximadamente de 563 a 483 a.C. Então a gente percebe que já é uma religião bem antiga na nossa história, ok? Hoje em dia, a maior concentração de seguidores budistas localiza-se na região do leste asiático. A Índia atual, na verdade, possui grande maioria hinduísta, pouco mais de 80% de sua população total. Abordando um pouco aqui sobre a vida de Buda, certo? O fundador do budismo foi o filho de um rajá, Siddhartha Gautama, como eu já acabei de falar, que viveu no nordeste da Índia. Sobre sua vida, há várias histórias, mais ou menos lendárias, mas os pontos de maior destaque são os seguintes, certo? Então eu vou abordar aqui os 3 principais destaques que falam sobre a vida de Buda, mas nada muito profundo. A gente vai deixar isso mais para as próximas aulas. O primeiro destaque trata-se do príncipe Siddhartha, né? Ou seja, ele cresceu no seio de fortuna e luxo. Então Buda vem de uma família extremamente rica. O Rajá ouvira uma profecia de que seu filho ou se tornaria um poderoso governante ou tomaria o caminho oposto e abandonaria o mundo por completo, certo? Então Buda, né, já bem jovem, ele tinha uma profecia de seguir 2 caminhos. Na verdade, tinha um destino de seguir 2 caminhos. Ou seguiria a vida do seu pai, né, um exemplo do seu pai, e seria um grande governante, ou ele seguiria o caminho totalmente oposto, né, abandonaria a vida de luxo e riqueza. O segundo destaque é a virada, que conta que aos 29 anos, Siddhartha experimentou algo que haveria de ser o ponto crucial de sua vida. Apesar da proibição do pai, ele se arriscou a sair do palácio. Ou seja, então aqui a gente percebe que Buda, ele abandona a vida, né, um pouco da vida de luxo e vai seguir o caminho oposto. E em terceiro destaque nós temos a iluminação, que trata que as narrativas relatam que Siddhartha, depois de uma vida de abundância, passou para o extremo oposto, né, como eu já acabei de falar, os exercícios ascéticos. Obrigou-se a comer cada vez menos, até que finalmente, segundo a lenda, conseguia sobreviver com um único grão de arroz por dia, certo? Então, totalmente oposto da vida de abundância que ele tinha quando era extremamente rico, né? De uma maneira geral, os budistas acreditam em um ciclo de reencarnação onde a pessoa morre e renasce, até atingir a iluminação, um dos destaques que eu falei. Segundo essa crença, são os atos praticados por cada pessoa que vão determinar a vida que ela terá ou será quando reencarnar, certo? Então, para você atingir o ponto máximo, ou seja, a iluminação, você precisa reencarnar algumas vezes até atingir esse ponto, segundo as crenças budistas. Sendo assim, em todos os momentos da vida, a pessoa deve seguir as 8 regras que Buda aconselha, ou seja, ter boas intenções, ser honesto, esforçar-se o suficiente, evitar maus pensamentos, concentrar-se ao fazer as coisas, ser justos nas decisões, falar somente o necessário e, no momento oportuno, fazer o que é conveniente. Se conseguir praticar esses ensinamentos, estará no caminho para a iluminação, certo? Então, além de tudo, você deve seguir essas regras, ok? Para os budistas, não existe um ritual de batismo, como, por exemplo, nós falamos lá no judaísmo, certo? Para o nascimento dos bebês, no caso. Seus adeptos acreditam que a capacidade de atingir a iluminação ou chegar à natureza de Buda existe dentro de todos desde o seu nascimento. Depois de muito meditar,
Buda atingiu um estado de sabedoria que permitiu compreender a vida e a morte. Percebeu que as ilusões e os apegos fazem com que as pessoas permaneçam aprisionadas aos ciclos de nascimentos e mortes. E com base em sua própria experiência, Buda acreditava que o homem deve evitar os extremos da vida. Não se deve viver nem o prazer extravagante, nem na autonegação exagerada. Ambos os extremos acorrentam o homem ao mundo e assim a roda da vida. Então você não deve seguir os extremos da vida, certo? O caminho para dar fim ao sofrimento é o caminho do meio, ou seja, o equilíbrio. E Buda o descreveu naquelas 8 partes. Então, só relembrando, a perfeita compreensão, a perfeita aspiração, a perfeita fala, a perfeita conduta, o perfeito meio de subsistência, o perfeito esforço, a perfeita atenção e a perfeita contemplação. Então, pessoal, essa foi o nosso breve histórico sobre o budismo e o Buda, né? Que eu acabei falando também bem brevemente. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado, certo? Façam os exercícios propostos pelo professor. Qualquer dúvida, fala com ele, certo? Eu desejo a todos um bom estudo e até a próxima aula.